Lígia Franklin de Oliveira, da Terra de Judá, vindo conversar hoje sobre o arcano que inspira o trabalho interno nosso dessa semana, arcano que faz parte do tarô de Judá, esse tarô criado pelo grupo Terra de Judá, inspirado no mito tupi-guarani de Judá, a divindade do amor e da fertilidade. Um legado, né, da nossa cultura indígena e que a Terra de Judá fez questão de realizar como uma homenagem a esses nossos ancestrais e aos indígenas atuais também, né? Bom, então, o arcano dessa semana é o arcano número 5. A gente, como eu sempre explico, a gente faz um jogo específico para definir qual é o arcano da semana, né? E é o arcano número 5, que se chama Terras. A imagem dele é essa aqui, né? Em que as terras emergem das águas. E, bom, a gente sabe que o elemento terra tem a ver com dar corpo às coisas, a materializar as coisas, a fazerem com que elas existam no mundo objetivo. Então, eu vou dar uma lidinha, né, no texto que a gente tem, é do livro que acompanha o tarô de Judá. Arcano 5, terras. Guaraci, o sol, né, criou as terras. Com objetivos, foco e persistência, o caminho se desenvolve. Aqui é mais um portal, a sensação. Quer dizer, estamos sendo chamados, nessa semana, a observar as sensações do nosso corpo, como os nossos órgãos de sentido estão capturando o nosso entorno e a gente mesmo. A percepção da linguagem corporal nossa, né? E também do que está em torno de nós. Desde que esse portal da sensação, que ele lhe conduza a camadas mais profundas do seu interior. Então é um momento que a gente faz contato com o que o nosso corpo está percebendo e isso inspira para que a gente se observe por dentro. Que essas percepções externas mexem com a gente lá dentro. Então, é o aspecto visual, são os cheiros, o tato, o sabor, enfim, o conforto físico ou o desconforto, né? Então, é uma semana muito dedicada a essa qualidade de autoobservação, né? E de observação do todo. Esse arcano convida à realização, a continuidade do texto, né? Porque é essa energia, né? De realizar, de fazer acontecer as coisas. Não se poupe. Mostre ao mundo a obra que mora em você. Quer dizer, né? Dessa nossa autoconstrução. Esse é um tempo de dar corpo às coisas, de fazer, empreender, objetivar. Mas cuidado. Cuidado com materialismos lesivos ao ser. Claro, se a gente fica com uma visão unicamente material, objetiva, prática, pragmática, isso pode atropelar partes nossas mais sensíveis, né, e mais profundas, né? Então, cuidado com materialismos lesivos ao ser, com excesso de racionalidade ou com ideias obsessivas. Quando a gente fica muito focado em coisas que, vamos dizer, são ligadas ao elemento da terra, quando a gente fica muito ligado a isso, isso vira uma obsessão. E a gente fica prisioneiro, né? Então, esse excesso de racionalidade ou de pragmatismo podem lhe esterilizar a inteligência. Porque a nossa inteligência ampla, ela funciona, ela se manifesta na medida que a gente está plenamente apropriado de todas as nossas funções, né? Funções do sentir, do fazer, as funções espirituais, de todo o nosso todo. Então, eu queria só acrescentar na conversa sobre esse arcano, gente, que aqui tá um frio danado, por sinal. O corpo tá sentindo frio, vocês devem estar vendo aqui que eu tô toda encasacada.
né? E que chama, então, aqui a gente a se cuidar bem em termos de alimentação, de colocar um quentinho para dentro do corpo, né? Mas eu queria conversar um pouquinho sobre essa situação ligada a esse arcano, que é a gente fazer as coisas acontecerem. Então, o comentário é um comentário até simples, mas eu acho que é bom relembrar, tá bom? Sempre que a gente deseja realizar alguma coisa, algumas condições para atrair para aquela realização um bom resultado, eu acho que são necessárias. A primeira delas, que nem sempre a gente faz, é a gente perceber qual o significado disso que eu quero realizar para mim, em termos, vamos dizer assim, do propósito da minha vida. Qual é o significado disso para mim? Faz sentido para mim? Ou melhor, para que eu estou fazendo isso? Né? Porque às vezes a gente simplesmente vai na onda do tem que fazer, ou tem que fazer do jeito que todo mundo faz, sem prestar atenção do que isso significa para a gente. Porque é a partir desse significado que a gente consegue priorizar as coisas, determinar o que é prioritário e o que não é. Ok? Bom, então, depois da gente saber disso, o que eu necessito de alguma forma desenvolver de maneira subjetiva ou objetiva para poder realizar isso que eu quero realizar, né? E eu acho que então a gente está falando de se preparar. E além de se preparar dentro e fora, a gente vai ter que incluir determinação, foco, organização, cuidado e flexibilidade adequada. Porque muitas vezes não dá para ir para um lado, mas a gente vai ter que ir para o outro. Isso tudo, né? Determinação, foco, organização, flexibilidade, constrói em nós o comprometimento com aquilo a partir de algo que tem significado. Estou falando coisas que parecem óbvias, mas a gente passa às vezes batido, sem perceber que o nosso grau de comprometimento tem a ver com tudo isso, né? Além do mais, é importante a gente também perceber, gente, que o que está do lado de fora corresponde ao que tem dentro de nós. Então, aquilo que a gente realiza externamente, né, tem essa conexão. Então, o que também acontece? De um lado, a gente precisa ter esse vínculo de comprometimento, de saber cuidar, estar presente para construir e viver aquilo. Mas tem uma partezinha nossa nesse processo que também tem que ter a consciência de que as coisas concretas, elas duram enquanto elas são, vamos dizer assim, nutridoras do nosso crescimento. Isso é a coisa mais profunda que existe na vida. Então, as coisas do lado de fora têm os seus ciclos também. E provavelmente, sabe, quando elas perdem a sua função maior, elas acabam. Elas precisam ser transformadas. Logo, a gente precisa desenvolver alguma coisa que em nós é muito, muito, muito desafiador. E era isso que eu queria muito chamar a atenção ao conversar com vocês sobre o realizar coisas. Nosso grande desafio é a gente realizar com comprometimento, com presença, com consciência, de um lado, e de outro lado, ter o tal do desapego. Mas não é um desapego consciente, é se equilibrar entre essas duas coisas. O desapego consciente é exatamente saber isso. Eu cuido disso, mas eu não fico fixada nisso, porque a minha vida é muito mais ampla do que isso, né? E isso vai viver enquanto estiver conectado com algum sentido maior para mim ou para as pessoas em volta, né? E a vida é esse processo de transformação, de alquimia contínua. A gente conseguir se equilibrar aí é que é difícil, porque ou, né, existe uma coisa de tratar de qualquer maneira o que a gente está fazendo, vivendo, né, ou se apegar demais. Aí tem esse equilíbrio aqui. Por fim, eu queria chamar a atenção aqui de quem está comigo, e quem me ouvir depois, que se a gente observar bem, não só o tarô de Rudá, mas outras histórias sagradas, a própria Bíblia, as coisas concretas, elas nascem das águas.
Olha só, é muito sutil isso. Na própria imagem do tarô aparece aqui, né? As águas e as terras como emergindo como ilhas, né? Que brotam das águas. E a gente vai ver que essa ideia de brotar das águas, de nascer das águas, é muito frequente. Logo, isso é uma expressão arquetípica, né, do universo. E aí, a gente prestar atenção nisso. Quer dizer, então, que as realidades objetivas da nossa vida nascem daquilo que a gente sente, dos nossos sentimentos. Daí que para o resultado ser bom, é preciso que esses sentimentos sejam claros, sejam límpidos, né, que não estejam contaminados com nada. E eu queria também aproveitar, falando das terras, chamar a atenção para isso. É daquilo que a gente sente que a realidade objetiva da nossa vida se constitui de maneira mais, vamos dizer assim, radiosa, de maneira mais completa, que é o que vai acabar nos dando o senso de felicidade, de bem-estar, né? da realização nossa em si. Então é isso, gente. Vamos continuar a semana que está começando objetivamente às segundas-feiras, né, que é quando começa aí toda uma agitação. Às vezes no final de semana a gente se recolhe, fica quieto, ou descansa, ou se diverte, ou até trabalha também. Mas vamos seguir a semana, sabendo que é uma semana da gente procurar se relacionar com as terras em nós, na nossa vida, da forma mais ampla possível. E aí a gente vai estar, com certeza, no tempo certo, fazendo o trabalho certo. Tá bom? Um beijo grande. Obrigada aqui pela companhia. Qualquer hora a gente volta a se falar.